Olá a todos, que é o professor Clóvis, é um prazer estar com vocês em mais um curso aqui da FATERJ, agora é Episteme de João Calvino, Teologia, Razão e Ordem Social. Esse curso é muito importante para você que quer conhecer o pensamento calvinista e está muito acessível. Você pode adquiri-lo lá em faterj.com.br, clicar aí no bloquinho capacitação e vai aparecer alguns dos nossos cursos de capacitação, e esse é um curso que não pode faltar para você que está aí crescendo no conhecimento calvinista, tá? Então, se você é um acadêmico da teologia ou está chegando agora ao conhecimento do calvinismo, sem dúvida esse curso é dedicado a você. É um mini curso, na verdade, né? São nada que vai ser feito aí com bastante horas de estudo, mas ele vai preparar você para ser um pesquisador, para conhecer mais esse conceito, né? Eu considero um conceito novo quando se trata de episteme, porque eu estou juntando o conhecimento de Foucault, mais contemporâneo, e fazendo uma ponte com João Calvino. Porém, a gente vai falar um pouquinho também de episteme lá de Platão, de Sócrates, Descartes, e aí chegaremos na episteme de João Calvino. Então, no módulo 1, nós temos aqui a definição de episteme de Platão a Foucault, no capítulo 2 do módulo 1, episteme como estrutura do pensamento de uma época e justificativa metodológica para usar o conceito em Calvino. Vamos lá, vamos para o nosso mini curso? Então, a definição de episteme de Platão a Foucault. Com Platão, nós temos a episteme como algo concreto de conhecimento. Então, a episteme é isso, ela é algo concreto, é algo que você está sendo baseado em uma razão. Você está se baseando em uma razão. E isso começa aqui em Platão, que vai divergir da doxa. Então, para Platão, o conhecimento, ele não pode ser uma doxa, ele não pode ser uma opinião, ele tem que ser algo concreto. Então, se você chegar e falar assim, professor Clóvis, eu assisti um filme ontem e ele foi muito bom. Eu não posso concordar com você que esse filme foi bom se eu não também o assisti. Então, a sua opinião não quer dizer que é um conhecimento verdadeiro, que esse filme realmente ele é bom. Agora, se você chegar e falar, professor Clóvis, eu assisti o filme ontem, ele teve a duração de 2 horas e 40 minutos. O que você está transmitindo para mim é um conhecimento verdadeiro, se realmente esse filme tem 2 horas e 40 minutos. Ele não é uma opinião, ele não está fazendo juízo aí do filme, mas ele está trazendo uma informação concreta que a duração do filme foi 2 horas e 40 minutos. Então, para Platão, a episteme, ela foge da doxa, porque ela tem que ser algo concreto, tá? Ela está ligada ao mundo das ideias ou formas, acessível apenas pela razão filosófica. Então, para Platão, a episteme é saber racional, universal e necessário. Tá joia? Estou aqui no meu livro-texto, tá? No faterj.com.br. Se você estiver fazendo esse curso, pode estar acompanhando aí também. Agora, para Aristóteles. A episteme para Aristóteles é como ciência. Então, Aristóteles ele usa o termo episteme, mas com um tom mais científico, né? O conhecimento demonstrável por meio da lógica e da observação, parte de princípios primeiros e chegada a conclusões universais, está no núcleo daquilo que hoje chamamos de ciência formal. Eu chamo aqui a atenção quando o primeiro ponto diz é o conhecimento demonstrável por meio de lógica e da observação, porque até na formação da sociologia, Augusto Comte, como alguns pronunciam aí, ele, quando traz essa questão da física social, ele queria desenvolver uma ciência social, ele queria que ela tivesse esse termo, né, a física social, ele queria que a sociologia ela pudesse ser também como uma ciência que vai trazer algo palpável, algo demonstrável, algo que nem a biologia faz, né? Algo concreto. Então eu acho bem interessante esse pensamento aqui de Aristóteles, porque ele vai influenciar vários outros filósofos, né? Vários outros
intelectuais também, principalmente aí na carreira científica. Então, para Aristóteles, a episteme é a ciência baseada na razão e na lógica. Aí nós chegamos aqui, queridos, na Idade Moderna, na Idade Média, perdão. E na Idade Média nós temos como base de todo o conhecimento a teologia, né, a fé cristã. E aí a gente tem que abrir parênteses, porque nós estamos falando de uma teologia católica, medieval, que já havia passado aí por vários desvios, né? Então, a teologia cristã medieval, ela vai ser dominante, isso vai causar muitos problemas, porque ela é a dominante, então o saber, ele não é universal, e isso vai fazer com que venha surgir o renascentismo, né? Então a renascença de valor cultural, ela quer romper com a teologia cristã, por assim dizer, né? Mas a igreja, ela acaba se apropriando também de alguns valores da renascença para divulgar a sua teologia, mas o pensamento renascentista, ele vem surgir como uma tentativa de buscar o conhecimento universal da arte, da cultura, enfim, né, das descobertas. Mas o que podemos dizer é que a teologia católica, ela dominava esse período e ela era a fonte de todo o saber. Então as respostas de tudo, do mundo, da cosmovisão da época, tinham que ser de acordo com a teologia medieval, por assim dizer, porque eu fico até desconfortável em falar em teologia cristã, porque a teologia cristã é a teologia totalmente cristocêntrica, teocêntrica, né? É uma teologia que Deus está no centro de todas as coisas, que Jesus está no centro, e nós temos vários desvios dentro dessa teologia medieval, em que ora o Papa estava no centro, ora a própria igreja, e outras coisas aí. Mas não é o caso agora, né? Mas o que eu quero falar é que a episteme, então, do período medieval, ela era totalmente dominada pela dogmática católica, tá? Então, como que era a única igreja representante do cristianismo na época, era então o termo teologia cristã, ou a fé cristã dominando o mundo da época. Pois bem, chegamos aqui na modernidade, né? O período da modernidade é o período em que vai romper essa época medieval. Então o mundo ele passa agora para o período da modernidade. Nós temos aí o avanço do renascentismo, mas o iluminismo também já dando os seus passos, já influenciando, né? O pensamento iluminista ele vai começar a se desenvolver, depois ele vai ganhar proporções aí maiores, e o cerne de tudo isso é colocar o homem no centro de tudo. Então agora é o antropocentrismo, a gente coloca aqui o homem no centro da razão, do conhecimento, e ele se vira aí, porque a base tem que ser racional, não é mais dogmática, não é apenas uma filosofia aí, distante da razão, ela tem que ser racional. Então o homem é o centro de tudo. E nós temos aí um personagem bem conhecido dentro desse período, que é o Descartes, e ele vai desenvolver a sua episteme também, tá? Então, com Descartes e outros pensadores modernos, a episteme passa a ser baseada na razão autônoma, no método científico e na observação do mundo natural. A busca é por um conhecimento claro e distinto, seguro, como a matemática. A episteme moderna rompe com o saber teológico dominante na Idade Média, tá? Pois bem, então, nesse período da modernidade, a episteme ela vai basear na razão humana. Então, os grandes pensadores iluministas irão aprofundar esse conhecimento para que haja um distanciamento geral de tudo que tem a ver com a igreja. Então nós temos aí esse turbilhão de coisas acontecendo. Todo mundo quer trazer um sentido para a vida, um sentido, um conhecimento, o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que é errado. Então a episteme é importante por causa disso, né? Nós temos agora, a gente vai falar agora de Foucault, mas veja só,
até onde nós chegamos aqui no nosso curso. A gente tem falado a respeito do episteme com Platão, de Aristóteles, chegamos agora em Descartes, né, no período da modernidade, e vamos falar agora mais no período da contemporaneidade, né, o período em que Michel Foucault ele vai trazer o conceito de episteme no sentido de o sentido das coisas é mutável. Então, o que você dá valor ou sentido a algo hoje, pode ser que amanhã não tenha esse mesmo valor, esse mesmo sentido. Resumindo, para Foucault, o que é certo hoje vai se basear em um conjunto de ideias relacionadas à cultura, relacionadas à vivência, relacionadas à experiência, e pode ser que amanhã tudo isso que foi construído hoje, de razão, de verdade, de ser correto ou não, é totalmente substituído, né, ou alterado. Então o que é certo hoje, amanhã pode ser errado. E veja que a nossa sociedade, ela caminha sempre na busca do que é certo, do que é errado, do que é certo, do que é errado, do que é bom, o que é mal. E ela sempre está buscando e trazendo coisas novas, mas na verdade são coisas bem velhas, né? bem antigas. E por que eu estou fazendo isso? Trazendo esses conceitos, passando aí em algum bem rápido, né? De Platão até Foucault. Porque a gente vai chegar na episteme de João Calvino. E a episteme de João Calvino, ela não vai se basear apenas na metafísica, vai ser bem na razão também. A gente vai aprender isso aqui daqui a pouco. Não vou pular etapas, né? Não vou pular aqui a parte, porque nós temos que chegar lá. Mas antes de chegar lá, a gente precisa concluir isso aqui, tá bom? Então, para Michel Foucault, a episteme como estrutura do saber de uma época. Foucault revoluciona o conceito. Para ele, a episteme não é apenas o conhecimento, mas o sistema invisível que define o que pode ser conhecido em uma época. Cada período histórico tem sua própria episteme, que regula o que é considerado verdade, ciência, loucura ou normalidade. Por exemplo, o que é razão ou loucura? Isso pode mudar do período do Renascimento para o período do Iluminismo. Então, para Foucault, a episteme é um conjunto de regras que estrutura o saber possível numa dada cultura. Vou repetir, para Foucault, episteme é um conjunto de regras que estrutura o saber possível numa dada cultura. Então, enquanto para Platão é um conhecimento concreto, para Aristóteles é algo científico, para Foucault é algo que pode ser estruturado de acordo com o saber da época, com a sociedade da época, com a sua vivência da época. Pois bem, a gente vai fazer uma pausa aqui, é o primeiro capítulo, voltamos no capítulo 2, definição de episteme de Platão e Foucault. Concluído, né? Episteme como estrutura do pensamento de uma época.